Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do elenco do Corinthians, que ganha cada vez mais opções do ano passado para cá? A pergunta que eu te faço é, vai vir taça esse ano? Eu vou fazer uma análise sobre titulares e alternativas bem importantes que o Timão conquistou nos últimos tempos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E eu quero fazer essa análise do elenco do Corinthians separando aqui uma outra promoção que eu tenho para você. Eu separei aqui, gente, olha como é importante você montar um elenco. Mais do que um elenco, você contratar jogadores em nível de titularidade. A gente está vendo nesse começo de 2025, por exemplo, o Matheus Donelli ter uma sequência que talvez ele nunca tenha tido no Corinthians. E mostrando segurança. Talvez numa exigência um pouco menor, que é o Campeonato Paulista, mas importante para ele ganhar confiança. E tem feito defesas importantes. Porque quando ele entra naquele processo, depois do Carlos Miguel, né, e aí posteriormente ao Cássio também, em que o Corinthians depositava talvez ali toda a expectativa de que talvez um moleque da base pudesse assumir essa missão de ser o goleiro do Corinthians, ele tenha sucumbido naquele momento. Mas agora, já com o Hugo Souza afirmadíssimo, ele tá ganhando lá a sua minutagem, a sua rodagem, e daqui a pouco pode ser uma alternativa importante. Mas na sequência, a gente sabe que o Hugo Souza, nascido para ser Corinthians, ele estará à frente do gol do Timão. E aí, quando você pensa que você tem Hugo Souza e Matheus Donelli, você tem uma garantia maior, tá? Vamos lá, vamos elencando aqui. Na lateral direita, o Mateuzinho tá afirmado, né? O Léo Maná, eu acho muito recente, muito cedo pra gente ter uma análise definitiva. Eu já tô vendo gente aí decretar que o Léo Maná não serve para ser um reserva do Mateuzinho. Teoricamente, o ideal seria você ter um outro lateral direito para disputar a titularidade. Mas eu acho que o Mateuzinho tá tão afirmado que ele começa a temporada e pode dar conta do recado. E o Léo Maná, cara, eu gostaria de vê-lo mais tempo ali para saber se ele vai ter chances ou não. De qualquer forma, talvez seja um ponto de interrogação aqui a lateral direita. Vamos para lateral esquerda. O Matheus Bidu, por exemplo, ganhou a posição, é titular absoluto, mas tem o Diego Palacios, né, que a gente ainda não viu. O Diego Palacios precisa jogar, precisa ter uma sequência para a gente entender, porque quando ele foi contratado, se tinha uma ideia de que ele seria o titular. E hoje a gente nem sabe o que ele pode corresponder. O Hugo, realmente, acho insuficiente para vestir a camisa do Corinthians, mas se ele for um terceiro reserva, enfim, acho que foi uma contratação até da antiga gestão, né, um pouco inexplicada. Ele chegou a dar conta do recado em alguns poucos jogos na temporada passada, mas vamos lá, entre Bidu e Palacios, acho que a gente tem uma tranquilidade aí no setor. Vamos para a defesa. André Ramalho, jogadoraço, titular absoluto, líder dentro e fora de campo, ao lado de talvez Gustavo Henrique ou Kaká, e aí você entende que você tem 3 titulares para 2 posições. Isso sem contar no Félix Torres, que acho que performou mal no ano passado, mas eu espero mais dele. Talvez depois de um período de adaptação, ele consiga ter uma rodagem maior e tudo mais, e possa jogar um futebol melhor. O Félix que foi titular em boa parte do ano, tá? Mas hoje eu já nem coloco ele como titular. Mesmo assim, seria um reserva interessante. Ou seja, André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká e Félix Torres. Isso sem falar nos meninos, o João Pedro Tchoca, que tá jogando aí, jogando bem, e o Renato, que também pode receber mais oportunidades. Ou seja, defesa, dá para contratar mais alguém? Dá, mas assim, não é prioridade, de verdade. Vamos pro meio campo, do meio para frente. Aí a coisa melhora totalmente, né? Hoje você tem o Ranieri fixado na primeira função ou o José Martínez. E de verdade, pode escolher qualquer um. Pode escolher qualquer um. Eles até podem jogar juntos em algum momento, mas eu deixaria os dois de primeiro. Ou o Ranieri ou o Martínez. Cara, qualquer um ali dá conta do recado. Aí vai depender da característica do jogo. Hoje eu preferia o Ranieri, tá? Acho que o Ranieri tá muito bem, porque ele consegue ser quase um terceiro zagueiro e ao mesmo tempo iniciar bem aquela jogada ali, dando uma proteção melhor. Ele voltou a jogar um bom futebol. Hoje o meu titular seria o Ranieri, mas o Martínez, cara, tamo bem servido. Vamos lá. Aí nós temos o Breno Bidon, né, naquele vértice esquerdo, ou o Rian. O Bidon tá na seleção sub-20 com o sul-americano e o Rian com características semelhantes. Acho que o Bidon é muito mais jogador, mas o Rian também é um menino que em algum momento chegou a ser titular na vaga do Bidon, botando o Bidon no banco.
E aí depois o Ramon reconsiderou e tudo mais, porque ele é mais combativo do que o Bidon. Eles têm características semelhantes, mas não iguais, né? Um é mais técnico, o outro é mais combativo, mas não tá bom. Aí você vai pro outro lado, o outro vértice do losango, Carrilho, André Carrilho. Que jogador! Esse é um absurdo, um absurdo. E Alex Santana, que chegou chegando, né? Vocês vão lembrar. Chegou, assumiu a titularidade, depois o Corinthians contratou um monte, ele teve uma lesão e acabou perdendo a titularidade, mas assim, cara, é um 12º jogador. Ele pode jogar em qualquer uma das funções do meio e que bom você ter um reserva do nível do Alex Santana. Olha o nível, gente, do elenco. Garro ou Coronado? E aí, eu já vou mostrar para vocês aqui a promoção da Golcase. Opa, peguei errado aqui. E aí eu já vou mostrar para vocês a promoção da Golcase, porque você pode ter essa capinha aqui do Rodrigo Garro. Olha que espetáculo. Já pensou? Você exibir assim, né, carregando para cima e para baixo no teu celular com a capinha do Rodrigo Garro? Mas tem o substituto do Garro, Igor Coronado. O 77 e o 10. Você pode ter essas duas capinhas. Escolher a que usar. E a promoção é a seguinte: na compra de 2, você leva 4. 4. E aí eu vou chegar em outros jogadores aqui do elenco corintiano. Por exemplo, vamos lá. Olha essa capinha do Memphis Depay, cara. Olha essa capinha do Memphis Depay. Tem outras, tá? Tem outras do Memphis aí que cara, tão sensacionais, assim, estão todas personalizadas, customizadas, tá muito legal. Essa capinha do Memphis ao lado da capinha do Yuri Alberto. Ataque titular, né? Então você pode comprar essas duas e vem essas duas aqui, do Garro e do Coronado. Ou vice-versa. Você pode escolher. E aí, para alternativa no banco de reservas, você ainda tem esses dois caras aqui, ó. Thales Magno e Romero. Você pode ter todas essas capinhas para você, só para você ter uma ideia da promoção da Golcase. E tem o meu cupom, tá? O meu cupom te dá, além de todos os descontos, te dá mais 5% adicionais se você usar o cupom Chico Garcia. Só para você ter uma ideia, garantir as suas capinhas comprando 2, levando 4 ou adquirindo essas garrafas térmicas fantásticas, personalizadas, botando o teu nome, estampando a sua paixão pelo teu clube do coração. E tem mais, tá? Tem mais jogadores aqui. Por exemplo, que eu nem citei para o meio de campo, que são, assim, alternativas. O Charles, pode jogar em qualquer uma função no meio campo ali. O Maicon, que acabou de renovar contrato, mais um ano de empréstimo do Shakhtar. Lá pra frente, além desses que eu citei aqui como reservas, tá? O Romero e o Thales. O Romero e o Thales, gente, eles são reservas do Corinthians. Olha o que o Thales está fazendo. O Thales virou um 12º mesmo. O cara tá entrando, fazendo gol, pegando defesa cansada, sendo uma baita alternativa para segundo tempo. Imagina você ter uma arma como essa no banco. É o Thales. E aí, na ausência de alguém, ele pode ser titular. Então, um cara que vai jogar muito esse ano. Tem contrato só até metade da temporada, e aí tem que estender o empréstimo ou quem sabe comprá-lo, né? O valor dele não é barato não, é papo de 70 milhões, mas dá para estender o empréstimo para ver o que faz ali na frente. Ainda tem o Pedro Raul, que começou fazendo o golzinho dele, né, contra o Bragantino, depois contra o último jogo aí agora, né, contra o Velo Clube não fez, mas enfim, né, pode ter mais sequência e tal, um cara que na bola aérea quer se recuperar, aquela coisa toda. Héctor Hernandes, que, enfim, acho que precisamos ver mais do espanhol. E o Kaique, menino que fez o gol do título da Copinha no ano passado. E vejam só, né? Ainda não foi tão bem aproveitado, né? Poderia receber mais oportunidades. Até o Giovani está constando no elenco, mas o Giovani a gente sabe que tem um imbróglio aí, a tendência é que ele não seja utilizado. O Ramon disse que enquanto ele não renovar, não vai usar. Então paramos aqui no Kaique. Romero, Thales, Pedro Raul, Héctor Hernandes e Kaique. Só como reservas, tá? Do Memphis e do Yuri. Boas opções, né? Eu diria que para você ser campeão, você tem que ter elenco. E hoje o Corinthians ele tem praticamente 2 times. Quando você precisa alçar a mão do reserva, a tua qualidade não diminui. Em várias posições. Pode ser que você tenha alguma dúvida aqui na lateral direita, dependendo do defensor. E aí na esquerda tem essa dúvida aí, né? Se o Palácios vai poder chegar no nível do Matheus Bidu.
E o Hugo tá afirmadaço no gol aí, o Donelli tá cumprindo e tal, mas o Hugo tá muito acima realmente. Cara, do meio pra frente, e em várias posições aqui, sai um titular e a qualidade, ela não cai tanto, ela se mantém. E para você ter fôlego numa competição como o Campeonato Brasileiro, ou disputando várias competições ao mesmo tempo, você precisa disso. E o Corinthians conseguiu. Você concorda ou não? O link na descrição para você aproveitar as promoções da GoCase, ou entra no QR Code aqui para aproveitar o meu cupom Chico Garcia, aproveita a promoção das capinhas, adquire a tua garrafa e eu volto na próxima. Valeu? Tchau!